Oi, turma, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um momento onde nós nos reunimos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu espero que você tenha passado uma semana muito boa, uma semana muito tranquila. Essa semana fez um sol bem bonito, né? Deu pra gente aproveitar, aquele frio todo foi embora, graças a Deus. E agora a gente conseguiu curtir um pouquinho mais a nossa semana, né? Lembrando, vamos lá, vamos recordar um pouquinho que esse trimestre nós estamos aprendendo a respeito dos milagres de Jesus. Todas as ações que Jesus teve no seu ministério, todos os atos milagrosos, né? A Bíblia fala no livro de João que se nós escrevêssemos todos os milagres que Jesus fez durante o seu ministério, não ia caber em todas as bibliotecas do mundo a quantidade de milagres que ele fez. Porém, a Bíblia deixa alguns milagres que foram importantes, que servem também como um exemplo para nós. Então, a gente vai conhecer alguns dos poucos, né? Poucos milagres dos tanto que Jesus fez, tá? E hoje nós vamos conhecer um deles. Nós estamos na lição de número 9. O título da nossa lição se chama Onde vamos comprar comida? Só pelo título, acho que você já tem uma ideia direitinho, né? Sobre qual milagre que nós vamos falar hoje, né? O Senhor Jesus, ele fazia seu ministério caminhando, indo a várias cidades, indo a diversas regiões, e era um ministério que era bem cansativo. Ele não ficava num lugar apenas, ele ia para vários lugares anunciando o reino de Deus. E uma multidão muito grande acompanhava ele também. Não somente pelos milagres que ele realizava, porque muitas pessoas acompanhavam, né, em busca de um milagre, em busca de algo bom para sua vida, para a vida da sua família. Mas também havia pessoas que acompanhavam não pelo que ele poderia oferecer para elas, mas exatamente porque ele era o Filho de Deus. Porque elas reconheciam que ele era o caminho que conduziria até o Pai. Então, era uma quantidade muito grande de pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus e não apenas os seus discípulos. Aí eu venho e faço uma pergunta para você. Você já passou um dia inteiro caminhando? Não sei se vocês já foram no bairro do Brás, se vocês já foram lá na 25 de março e passaram o dia todo fazendo caminhada, entra numa loja, vai na outra, ou passou um dia num parque, passou um dia no zoológico. Quando vai dando a hora do almoço ou final da tarde, a gente tá morrendo de fome. E é uma fome misturada com cansaço que parece que fica maior ainda, né? A vontade que a gente tem é de sentar e comer bastante. Então você imagina aquela multidão acompanhando Jesus o dia todo, pregando, curando, entrando nas cidades. Imagina como aquela multidão ela tava com fome. Meu Deus do céu, imagina só. E aí Jesus começou a perceber que o povo estava alvoroçado, estava começando a ficar bem agitado. Foi aí que lá quando Jesus já estava na região da Galileia, ele fez uma pergunta muito importante para os seus discípulos. Vamos lá, vamos ver que pergunta foi essa? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo de número 6. Hoje nós vamos para um livro diferente, nós vamos para João, hein? A gente sempre fica em Marcos, Mateus, né? João, capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo 5, o versículo 6, tá bom? Nós vamos fazer essa leitura. Vamos lá? Se você encontrou, tenho certeza que você vai ler juntamente comigo, né? Vamos lá. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Olha aí, Jesus chega num dos discípulos e fala assim: E agora? Tem essa quantidade de pessoas aí, nós vamos comer, como é que a gente vai fazer para alimentar essa multidão tão grande? Filipe, ele entrou em desespero e falou assim: Olha, Senhor, mas nem se a gente tivesse 200 dinheiros, a gente conseguiria alimentar essa multidão tão grande. Porque a Bíblia fala que quando a multidão se assentou,
Jesus pediu para que todos se assentassem e eles começaram a contar a quantidade de pessoas que tinha. E o cálculo que a Bíblia faz daquela época que a Bíblia foi escrita é baseado em homens. Eles não contam mulheres e crianças. Só de homens tinha quase 5.000 homens, a Bíblia fala. Agora vamos imaginar mulheres e crianças também. Dá para quase transformar em 3 vezes mais esse número, né? Era muita gente que tinha naquele lugar. Mas aí, um dos seus discípulos, chamado André, ele se lembrou que tinha um menino lá no meio daquela multidão. O menino, talvez, ele saiu naquele dia de manhã e falou assim: olha, mãe, hoje eu vou ver Jesus. Eu acredito que ele devia ser um adolescente, um junior, mais ou menos, na média de seus 11, 12 anos. E ele falou: mãe, hoje eu vou ouvir Jesus. E a mãe dele com certeza fez uma cestinha para ele, com todo cuidado, colocou ali comida para ele e colocou 5 pães e 2 peixes, que era o suficiente para ele poder passar o dia inteiro, talvez até um pouquinho mais, até o horário da noite também, para ele poder se alimentar. André, ele viu aquele menino e aí ele trouxe ele até Jesus. Falou: Jesus, temos esse menino aqui, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí eu faço outra pergunta para você. Se fosse você, vem daquela multidão tão grande e alguém pedisse para que você desse o seu lanche, você que foi super preparado, saiu, né, e levou o seu lanchinho, sabia que ia passar o dia inteiro fora, você ia aceitar dar o seu lanche para que uma outra pessoa pudesse distribuir? Será que você estava disposta a contribuir? A Bíblia conta que aquele menino, ele teve o coração aberto, ele deu tudo que ele tinha. Ele só tinha 5 pães e 2 peixes, entregou para Jesus. E a gente vai ler agora o versículo de número 11 para saber o que Jesus fez com essa pequena oferta do menino. Vamos lá, versículo 11, vamos lá. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Olha só, Jesus, a primeira coisa que ele fez foi agradecer. Ele orou ao Pai, deu graças por aquele alimento e começou a repartir. Olha que coisa incrível! Repartir 5 pães para 5.000 pessoas, só homens ali. Como que a gente ia fazer? Como que foi acontecendo? Olha lá, a Bíblia no versículo de número 12 vai começar a dizer que eles estavam entregando para as pessoas e foi multiplicando aquele pão. E no versículo 12 nós vamos ler assim, ó: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram ou que sobraram, para que nada se perca. Depois que ele for entregando, vai passando esse pão, foi multiplicando. Aquele pão, ele não parava. Todo mundo foi passando um para o outro. E a Bíblia vai dizer aqui que no versículo 13 assim, recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram, dos que haviam comido. Depois que Jesus pediu para que não tivesse desperdício, que recolhessem todos os pães que estavam sobrando, a Bíblia conta que encheram 12 cestos de pães. Olha que milagre extraordinário. Jesus, ele realizou, quando ele multiplica as coisas, ele multiplica de maneira que a gente não consegue nem sequer imaginar. E até mesmo que sobra. Jesus, ele supre as nossas necessidades, Deus supre as nossas necessidades de maneira muito além do que a gente imagina. Basta nós termos o nosso coração disposto a oferecer. Esse menino é um exemplo de uma pessoa solidária, de uma pessoa disposta a contribuir, a ajudar alguém. Ele quis ajudar Jesus naquele momento do milagre. Ele se colocou à disposição para o milagre. E foi exatamente isso que aconteceu. Que a gente possa ter esse milagre de Jesus, da multiplicação dos pães, que é tão conhecido por nós, como um aprendizado. Que a gente possa saber se dar, contribuir e saber que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades e que Ele vai realizar um milagre muito além do que nós imaginamos.
Basta nós termos o nosso coração aberto e disposto para fazer a vontade dele. Se você gostou muito desse milagre de Jesus, compartilhe ele também com outras pessoas. Manda aí o link para todo mundo poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu desejo que a sua semana seja uma semana maravilhosa, cheia de milagres e de alegrias multiplicadas na presença do Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.